Oi, gente, boa noite. Tudo bem, turma? Beleza, muito bom. Vamos lá. Mais uma terça-feira juntos comigo. Sou o Dr. Paulo Leal, cirurgião bucomaxilofacial. E mais uma terça-feira juntos, programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Você que ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao programa, tá? Você que ouve o programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao programa. Vamos nesses próximos 25 minutos, vamos bater um papo sobre a inter-relação da sua boca com o resto do seu corpo. Né? Não dá pra gente separar a coisa, não dá pra separar a boca e falar, ó, boca separada do corpo, arruma a boca, doutor Paulo, deixei minha boca aqui, o senhor dá uma arrumada, por favor, volto para buscar semana que vem. Não é mais ou menos, não é assim, né? A história é mais ou menos outra. Então, existe uma relação, e uma relação profunda, uma relação direta com o seu sistema mastigatório, o seu sistema de deglutição, que está interligado com o seu sistema respiratório. O nome desse sistema é sistema estomatognático, é um sistema. Existe uma interligação muito grande. E esse sistema está ligado com o seu corpo. Então, semana passada a gente falou um pouquinho do processo da disfunção da mastigação e as consequências causadas pela disfunção mastigatória. E essa disfunção mastigatória tem consequências no seu corpo. Semana passada a gente bateu um papo sobre isso, né? Tem gente que tem problemas no quadril e uma das causas, não vou dizer que é a única causa, mas uma das causas, um dos agravantes é uma disfunção mastigatória. Por quê? Porque a disfunção mastigatória mexe com o seu equilíbrio postural, né? A cabeça é móvel e quem coordena essa mobilidade da cabeça é a mandíbula. A mandíbula ela tem uma parcela nessa coordenação do seu equilíbrio da cabeça. Mandíbula, o osso inferior, osso de baixo, abertura e fechamento, lateralidade, protrusão, vai para frente, depois volta para trás. Esse osso é um osso pesado, é um pêndulo. E se esse osso não está equilibrado, com uma função correta, com um posicionamento ideal, a sua cabeça muda de posição. E se a sua cabeça muda de posição, sua coluna muda de posição. E se a sua coluna muda de posição, seu ombro pode subir, seu quadril pode mexer, seu joelho pode... É uma coisa meio louca, né, gente? Mas é assim que funciona. Então eu falei isso. A gente bateu um papo a semana passada sobre isso. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, porque é importante, tem coisas importantes em relação a isso, tá? Então é a função da mastigação que tem que estar correta. E aí pode ser por ausência de um dente, pode ser por uma prótese que não está adaptada, uma dentadura, uma prótese total, né? O nome dentadura é feio, mas uma prótese total que não está encaixada, e aí tenta se manter encaixada na boca, a mandíbula fica mal posicionada, força a sua articulação, ATM, articulação temporomandibular, que fica na frente do ouvido, forçou, inflamou, começa o desgaste, nada está separado no corpo, né? Então é isso, então a semana passada a gente falou disso, hoje eu vou dar continuidade a esse tema. Você que ouve pela primeira vez, seja bem-vindo. Tomara que curta esse bate-papo. E você que já ouve o programa já há algum tempo, o programa tem acho que quase 7 anos de existência. Você que já ouve, muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado mesmo, né? Tem gente que fala, doutor Paulo, ouço o programa toda semana. Tem gente que fala, doutor Paulo, ouço o programa toda semana, gosto. Então, puxa vida, obrigado, viu? Agradeço mesmo. O programa é um oferecimento Estúdio do Sorriso IOP. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping Santa Cruz. Shopping Santa Cruz, metrô Santa Cruz. Então as linhas tradicionais, as linhas amarela, acho que amarelo e verde, enfim,
as linhas tradicionais metrô Santa Cruz. E agora, já de uns 6 meses para cá, foi inaugurada a nova estação Lilás, Santa Cruz Lilás, que é também vizinha ao prédio, então é muito fácil. Quem vai de metrô é tranquilo, viu, gente? Dá para ir facinho, é do lado, não tem nem que andar nada. Saiu do metrô, entrou no nosso prédio, onde tem a clínica da IOP, Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Telefone, vou dar um telefone só, que fica mais fácil de gravar. Agora não tem ninguém lá, mas pode ligar amanhã, tá? Agora não tem mais ninguém lá no Estúdio Sorriso IOP, mas amanhã quem quiser ligar, pode ligar, fica à vontade. Depois eu vou passar o WhatsApp, mas pode ligar também. 5083-2493, 5083-2493, tá? 5083-2493. E o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Estúdio do Sorriso IOP. E toda semana eu peço desculpas para as pessoas, porque demoro para responder, demora um pouquinho, viu, gente? Me perdoem, porque essa vida corrida, né? Eu sou bucomaxilo e eu trabalho também em hospital. Bucomaxilo também trabalho em hospital, faço cirurgias de hospital, fraturas, cirurgias de articulação, ortognáticas, enfim. E às vezes a minha vida está meio corrida, às vezes demora um pouquinho, mas pode mandar que eu respondo. Demoro, mas respondo. Pode mandar perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. 97466-8119, tá bom? O WhatsApp do Estúdio do Sorriso IOP. Outra coisa, se você quiser, dê uma entradinha na nossa página do Face, que é Estúdio com S mudo, Estúdio com S mudo, Estúdio do Sorriso IOP, ou no nosso site, que é o estudiodosorrisiop.com.br, com S mudo também. Porque é muito importante. Falo isso toda semana, me perdoem, mas eu acho muito importante. Independentemente de onde você vá, essa área da saúde, é importante que você veja, conheça bem onde você vá. Então, entre no site, veja lá quem são os profissionais, veja o currículo, na página do Facebook tem lá o dia a dia, os profissionais, os pacientes. É muito importante, né? Porque até essa primeira impressão, esse primeiro contato é fundamental para que exista uma ligação. Eu digo isso sempre também. Se vocês estão cansados de ouvir, me perdoem, mas é verdade. Tem que existir uma ligação energética muito forte entre a pessoa que é tratada e a pessoa que trata. Essa ligação, isso não é, a gente não estamos falando de um conserto de alguma coisa, não. Existe expectativa envolvida, existe ansiedade envolvida, então tem que ter uma relação muito boa, uma relação de paz, de tranquilidade, precisa existir essa relação, porque são processos, às vezes, rápidos e às vezes não tão rápidos, às vezes demorados. E isso precisa ter uma ligação, uma tranquilidade, uma confiança muito grande. E aí, no início da história, a hora que você toma uma decisão, é importante que você veja onde você vai, tá? Independentemente de onde for. Se for lá comigo, vou adorar, porque é o que eu gosto de fazer. Tá bom? Então, já falei. Página Estúdio do Sorriso, S-Mudo, Estúdio do Sorriso IOP, Facebook, página no Facebook, site estudiodosorrisoiop.com.br. Já falei demais. Vamos bater papo agora sobre... falar um pouquinho vamos continuar essa história da semana passada. Então, gente, semana passada eu estava falando sobre isso, sobre essa disfunção no processo mastigatório, a disfunção da boca. Então, de novo, a função é quando existe um processo, um trabalho de mastigação, nessa área, né, função mastigatória, uma função da boca, enfim, do encaixe dos dentes. A função é quando existe um processo e esse processo está correto. Existe uma função. Então, existe ali uma função de mastigação. A mastigação, ela tem que, para que seja equilibrada, e aí a gente não pensa para mastigar, óbvio, né? Ninguém fica pensando, tem que mastigar do lado direito, tem que mastigar do lado esquerdo. Não, ninguém pensa. Isso é um processo neural, vem estímulos neurais, né? Estímulos do seu cérebro, para que a sua mastigação seja equilibrada. Quando não se tem
alguns dentes, quando se tem ausência de dentes, quando se tem próteses mal adaptadas, próteses totais, as danadinhas, as dentaduras, né? O nome é feio, eu particularmente não gosto, é uma prótese total. Quando se tem não está acomodada, quando as próteses não estão acomodadas, quando não tem encaixe perfeito, quando elas não estão equilibradas, ou quando não tem dentes, quando tem ausência de dentes mais para um lado do que do outro, esse estímulo neural, ele fica comprometido. Então vamos imaginar, vamos fazer o exercício de uma mastigação de uma boca que tem todos os dentes do lado direito e do lado esquerdo não tem 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, 1 dente. Tanto faz. O estímulo neural é para o lado onde é mais cômodo se mastigar. E aí começa um desequilíbrio. Imagine você mastigando só de um lado. A musculatura, ela está... Óbvio que uma musculatura está envolvida. Então essa musculatura não está em equilíbrio, porque de um lado da face ela trabalha de um jeito, do outro lado trabalha de outro. Pode existir um desvio da sua mandíbula, a mandíbula onde tem os dentes inferiores, né? Abertura e fechamento, o osso de baixo. Vai para frente, volta para trás, vai para um lado, vai para o outro. Se existe um desequilíbrio, já não é uma função. Aí é uma disfunção. E essa disfunção, ela ocasiona uma série de problemas. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre gastrite, sobre refluxo. Então, outro exercício. Não tem os dentes posteriores, não tem os dentes de trás. Ou a prótese total inferior de baixo não está parando na boca, não está usando. Isso é muito comum, viu, gente? Isso é muito comum. E vai comer uma carne, um pedaço de carne. Consegue triturar a carne? Não. Consegue mastigar com os dentes posteriores, triturar? Não. Se mastigar com os dentes da frente, o alimento ele é rasgado, mas não é triturado. E se não é triturado, na hora que se deglute, na hora que se engole esse alimento, esse pedaço de carne, o suco gástrico tem que trabalhar em maior quantidade. Por quê? Porque tem que dissolver essa carne para que ela seja digerida. Se o suco gástrico trabalha em maior quantidade, gente, assim, basicamente, a história é um pouquinho mais complexa, mas basicamente é isso. Se o suco gástrico trabalha em maior quantidade, existe uma inflamação na parede do estômago. Se existe uma inflamação na parede do estômago, você tem gastrite, dores, queimação. Essa é uma das consequências já. E aí, tem uma válvulazinha que abre e fecha, entre o estômago e o esôfago. Essa válvula, num meio ácido, se existe muito ácido nessa região e o suco gástrico está trabalhando mais, e o suco gástrico é um suco ácido, essa válvula ela perde o controle e ela pode abrir bastante. E isso é o refluxo. De novo, hein? Estamos batendo papo. É um pouco mais complexo que isso, mas é um bate-papo nosso aqui. E existe o refluxo. E o refluxo faz com que o alimento volte para a boca, o suco gástrico volte para a boca. E a sua boca fica ácida, fica um meio ácido. Pode dar ulcerações, aftas, cáries, porque a sua boca normalmente fica com isso, normalmente se mantém de uma forma ácida. Então, essa é uma das consequências de uma disfunção mastigatória. Uma outra consequência que eu vou falar um pouquinho hoje é a história da apneia do sono. A apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono. Então, a pessoa que tem esse processo de apneia obstrutiva do sono, durante o sono tem cortes, paradas respiratórias. Podem ser poucas ou muitas, podem ser de um espaço de tempo curto ou de um espaço de tempo mais longo. Isso é sério? É um pouco, a gente não pode deixar, porque eu trato muito pacientes com apneia do sono e existem relatos de pacientes com 20, 30 episódios, mas relatos de 80 episódios noturnos de apneia do sono.
relatos de uma parada respiratória de 1 segundo e uma parada respiratória de 10 segundos. Quer dizer, isso não é simples, tem tratamento, tem aparelhos específicos para regular essa quantidade de oxigênio, regular essa respiração, né? Um deles é o BiPAP. Esses aparelhos fazem com que você respire melhor, mas uma das causas, tem algumas causas, mas uma das causas é uma disfunção mastigatória. Podem existir, uma das causas importantes nessa história é posição óssea. Então, a posição dos ossos, maxila e mandíbula, essa causa é uma causa cirúrgica. Então, a gente pega e vai para o hospital e faz uma cirurgia ortognática, aumenta o espaço da boca, porque o que acontece é que a diminuição do espaço da boca trava a entrada da traqueia e a sua língua muda de posição. Se você, por exemplo, não usa a prótese total inferior, a dentadura, tá? Nome feio, mas é a dentadura. Se não usa essa prótese total inferior, a sua boca, imaginem que os seus dentes toquem uns nos outros. Vamos tirar todos os dentes de baixo. Essa boca não vai encolher, não vai apertar. Se essa boca aperta, a língua muda de posição e tem um processo de disfunção na região da traqueia. E aí existe esse processo de apneia, de falta de respiração. Além, obviamente, do ronco, e quem tem apneia tem um ronco alto. Quem sofre de apneia tem um ronco, normalmente um ronco alto. E claro que isso é um processo social muito complicado, né? Um processo social complicado, porque é difícil conviver com uma pessoa que tem um ronco muito alto. Mas uma outra causa, eu vou um pouquinho mais além hoje. Então, imaginem que, olha, gente, porque existe ali uma disfunção mastigatória, a boca não está num processo correto de mastigação, a língua está fora de posição, os músculos do lábio e esses músculos labiais, eles têm um nome, chamam circular dos lábios. É um músculo único, feixe de músculo superior, lábio superior, feixe de músculo inferior, lábio inferior, presos na pontinha, basicamente, hein? Então bate papo. E esses músculos perdem a tonicidade, ficam mais flácidos, abrem a boca, que já está pequenininha, ela abre, a língua projeta. Isso por uma disfunção mastigatória, em alguns casos, né? A disfunção mastigatória ajuda a isso. E aí essa pessoa tem a apneia do sono e estou indo além, uma das consequências é depressão. Tem um estudo feito por uma universidade americana, não sei se é a Universidade de Michigan. Esse estudo diz que 1 em cada 3 pessoas portadoras da síndrome da apneia obstrutiva do sono, é uma síndrome, apneia obstrutiva do sono, tem várias causas, hein? Uma das causas é essa, mas tem outras causas. Uma em cada 3 pessoas, 1 em cada 3 pacientes de apneia obstrutiva do sono sofrem de depressão séria. Então, gente, já tem tanta causa para sofrer de depressão hoje em dia, tanta causa. A depressão da apneia é uma causa complicada. Por quê? E por que isso? Porque diminui a oxigenação do cérebro. Basicamente, hein, gente, a coisa é um pouquinho mais profunda, mas nós estamos batendo papo aqui, eu não tenho muito tempo para falar isso. Mas, basicamente, diminui a oxigenação do cérebro. E essas pessoas têm algumas consequências, como irritabilidade, estão sempre cansadas, óbvio, né? Quem não dorme direito acorda mal, passa o dia mal, então tem irritabilidade, tem dificuldade de concentração, tem tristeza, e isso causa depressão. As pessoas ficam deprimidas por esses motivos, por essas situações. Né? Tem assim, algumas consequências sociais muito sérias, algumas consequências sociais que não são boas. Tem problemas de memória. Óbvio, né? Se tem uma diminuição de oxigenação no cérebro, esse cérebro não está trabalhando como devia trabalhar, não tá com a função correta.
E isso é um dos problemas. A tristeza é assim, variação de humor, né? As pessoas têm variação de humor. Por causa também da irritabilidade. Estão sempre irritadas. Gente, imaginem não dormir ou dormir mal, ter esse processo de sono alterado, de paradas respiratórias, todo dia. É impossível acordar e passar um dia bem. É impossível. E aí, assim, a gente, lá na clínica, lá no Estúdio Sorriso IOP, a gente trata, sim, de pacientes com síndrome de apneia obstrutiva do sono. Tem uma série de tratamentos para se fazer, e um deles é cirúrgico, um dos tratamentos é cirúrgico, cirurgias para aumentar o espaço da boca, cirurgias ortognáticas. A gente aumenta o espaço da boca para que a língua se acomode bem, para que a traqueia tenha uma função correta de respiração. Mas tem outras situações que a gente faz, a gente melhora essa função da boca, melhora essa função bucal, tem selamento labial, uma reprogramação neural do cérebro, né? Neural, cérebro, de estímulos de respiração. O estímulo de respiração volta a ser pelo nariz, porque esse estímulo de respiração pelo nariz diminui. Tem uma diminuição da respiração nasal, o túnel de respiração atrofia, tem uma série de consequências. E a boca faz parte disso. Ela precisa estar com uma função boa para que a boca feche, para que o lábio feche, para que os dentes se encaixem, para que a língua se posicione no lugar certo. Eu sei que, gente, eu sei que é complicado, eu assim meio... Fala, doutor Paulo, mas o senhor está falando que muita coisa, mas eu sinto muito, mas eu de uns tempos para cá, eu estou muito preocupado em passar para vocês outros problemas que não sejam boca seca ou cárie, porque esses problemas tá bom, a gente vai lá e trata, resolve, tem tratamento, claro que sim. Mas tem problemas mais sérios. Então imagine tudo isso e ainda com dor de ATM, problema na articulação, estalo, zumbido, sensação de labirintite, dor nas costas, dor de cabeça, a pessoa se mata, né? Modo de dizer, hein, gente? Modo de dizer. A pessoa se bate a cabeça na parede, vamos mudar o termo que foi pesado. Bate a cabeça na parede. Por quê? Porque é enlouquecedor viver assim. Tá bom, turma? Então deixa eu passar aqui telefone, endereço. Nossa, fiquei até exaltado. Eu tenho visto muito isso, eu tenho visto muita gente, e as pessoas chegam assim, lá no Estúdio do Sorriso, as pessoas chegam num sentimento de tristeza, de uma forma tão no fundo do poço, no dia a dia terrível, relacionamentos se desfazendo. E, tem que se tratar, para que viva melhor, não é? Para que se viva melhor. Além do lado físico, né? Tem que ter um lado físico que é extremamente importante, que esteja bem, que se respire bem, que se... né? Enfim. É isso, gente. Vamos lá. Deixa eu passar aqui os telefones, endereço. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Em frente ao shopping e metrô Santa Cruz, metrô linhas as tradicionais, amarelo, verde, acho que é isso. E ao lado da nova estação de metrô, linha Lilás. Então o prédio está vizinho e na frente. Fácil de chegar, não tem desculpa. Telefone 5083-2493, tá? Vou dar um telefone só. 5083-2493. 5083-2493. WhatsApp, demoro para responder, mas respondo, pode mandar pergunta. 97466-8119, tá bom, turma? E a nossa página no Face, Estúdio, com S mudo, Estúdio do Sorriso IOP, e o nosso site, estudiodosorrisoiop.com.br. Entre, dê uma clicada, dê uma curtida, faça parte lá da nossa turma, e é isso, tá bom? Turma, programas segundas-feiras, 13h30, toda segunda-feira às 13h30 e todas as terças-feiras, 19h30. Estão convidados para os dois programas, sempre que quiserem ouvir alguma coisa saindo dessa boca que tenta passar para vocês alguma coisa interessante. Tomara que tenha sido bom, tá?
Boa semana para todo mundo. Até segunda. Um beijo.